fechar aqui. Começou a entrar. Shalom, queridos, graça e paz. Sejam bem-vindos à live dessa noite. Mais uma vez eu quero dizer para vocês que é uma honra nós podermos estar aqui nesse canal, nesse momento, aprendendo mais da palavra de Deus e também compartilhando das suas verdades, edificando a nossa fé, edificando o nosso coração nesse tempo tão conturbado, esse tempo tão desafiador que estamos vivendo. Mas eu creio que Deus vai falar conosco mais uma vez hoje. Deus vai estar nos ministrando em profundidade mais uma vez. E eu quero te pedir, clica no aviãozinho aí, convida aquela pessoa que precisa ouvir uma palavra de Deus, a pessoa que precisa ouvir algo que traga ânimo, motivação, que traga um momento de inspiração no dia, ter um momento de paz. Convida alguém aí, dá tempo de convidar, e eu espero que hoje o Senhor possa falar contigo ao teu coração, como tem falado ao meu já nesse tempo, e creio que tem falado ao seu também. Então dá uma ajuda aí, convida mais alguém para estar conosco aqui nessa noite, em nome de Jesus. Vamos aguardar um pouquinho enquanto alguns vão chegando, já temos 20 pessoas. Vai clicando aí, vai convidando mais pessoas aí. Vamos começar a encher de pessoas aqui para ouvirem a palavra de Deus. E hoje eu tenho um tema aqui que é impressionante. Deus faz coisas impressionantes e tem um tema aqui, é um tema de posicionamento. Confesso a vocês que os dias não têm sido fáceis, têm sido desafiadores. Tenho conversado com outros pastores, tenho conversado com muitas pessoas e realmente os dias são desafiadores. Nós estamos numa verdadeira guerra, mas eu creio que hoje, em nome de Jesus, Deus vai falar mais uma vez conosco, vai nos dar direções, vai nos dar clareza de espírito, clareza nas ações. E esse é meu desejo, que nós possamos estar clarificados no nosso entendimento para tomarmos as melhores decisões nesse tempo e adotarmos os melhores posicionamentos nesse tempo. Estamos numa guerra contra um inimigo que é invisível. Estamos numa guerra contra um vírus que é invisível, que tem parado as nossas vidas. Mas eu quero profetizar em nome de Jesus que o Senhor vai nos sustentar e vai falar conosco profundamente. Vai clicando aí, já temos 30 pessoas, vai clicando aí, vai convidando mais gente aí, aquela pessoa que talvez o Senhor te mostrar nessa hora. Também não precisa sair clicando desvaradamente, mandando para qualquer um. Nesse momento é bom a gente orar e pedir: Senhor, tem alguém que precisa ouvir essa palavra hoje? Né? Tem alguém que precisa ouvir essa palavra, Senhor? O Espírito Santo vai colocar alguém no teu coração. E talvez essa pessoa você possa então estar convidando para ouvir a palavra de Deus, para estar recebendo da parte do Senhor. Glória a Deus. Boa noite a todos. Boa noite quem está entrando agora. Boa noite, que Deus abençoe muito. Espero que mais uma vez o Senhor venha nos iluminar nessa noite. Venha trazer algo de relevância para as nossas vidas. Eu tenho buscado no Senhor o meu clamor diante dele. Eu tenho levantado pela madrugada e levantado cedo. O meu clamor é que esse tempo aqui nós possamos ter algo de relevância em nossas vidas. Que o momento de ministração da palavra aqui realmente seja transformador para nós. Porque nós precisamos dessa palavra do Senhor, porque essa palavra é quem nos sustenta. Não há nada nessa terra que nos dê o suporte que a palavra de Deus nos dá. E hoje, mais uma vez, eu creio que Deus vai falar contigo.
em nome de Jesus, em nome de Jesus. Boa noite a todos que estão chegando agora, boa noite a todos que estão entrando, boa noite a todos. O áudio tá bem para vocês? Tá travando ou tá fluindo aí para vocês? Alguém disse que tá travando. Vamos ver se foi só para essa pessoa, tá travando para mais alguém ou tá aparecendo com fluidez aí. Confere para mim aqui se está travando, por favor. Ó, a Sabrina está dizendo que não está travando. Obrigado pelo feedback. Obrigado pelo feedback. Tudo bem. Glória a Deus. Vamos lá. Então tu não vai ficar no chat? Só se eu não sei. Tá, tudo bem. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado, então. Espero que você já tenha mandado aí teu aviãozinho para aquela pessoa que Deus colocou no teu coração. Espero que você já tenha convidado alguém, então é o momento de a gente entrar na palavra, mas eu quero nessa noite começar orando. Antes de mais nada, eu estava aqui ouvindo um louvor com a pastora e eu quero orar para a gente começar hoje, amém? A gente tem orado aos finais das ministrações, mas hoje eu quero começar orando. Glória a Deus. Então, aí onde você está, vamos orar juntos. Pai querido, em nome de Jesus, ministra os nossos corações em profundidade nesta hora. Traz a tua palavra de maneira que penetre nos corações e transforme vidas, Senhor. Porque nós sabemos que a tua palavra é viva e eficaz e ela pode transformar as nossas vidas, Senhor. Nós queremos te pedir que a cada noite que estamos aqui reunidos nesse comitê, esse verdadeiro comitê de enfrentamento, onde estamos atravessando um deserto e queremos chegar do outro lado em vitória, Senhor. E eu creio que nós chegaremos do outro lado mais fortalecidos de quando entramos nesse deserto. Pai, eu te peço nessa hora que tu venhas, Pai, abrir o nosso entendimento. Venha trazer paz aos nossos corações, que esse momento seja verdadeiramente um momento de paz. E a palavra venha transformar as nossas vidas de tal maneira, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Já temos aproximadamente 52 pessoas. Muito obrigado pela audiência de vocês. O tema de hoje, queridos, é um tema muito inspirador. Como eu coloquei ali num grupo, né? Hoje não deu tempo de fazer. Estava atendendo antes e não deu tempo de fazer uma chamada no próprio Instagram. Mas o tema é pandemia ou pandemônio? Qual o nosso papel em tudo isso? Pandemia ou pandemônio? E eu quero, primeira coisa nessa noite, eu quero definir o que é pandemia e o que é pandemônio. São palavras que não são tão recorrentes no nosso vocabulário, né? Mas pandemia significa uma enfermidade epidêmica amplamente disseminada, que é o que nós estamos vivendo por conta desse coronavírus aí que está assolando a humanidade, um vírus que tem se mutado, que tem alcançado muitas pessoas e infelizmente levado a óbitos, pessoas mais vulneráveis na sua saúde ou na sua idade, né? Mas existe uma outra coisa também chamada pandemônio. O que é pandemônio? Pandemônio é uma associação de pessoas para praticar o mal ou promover desordens ou balbúrdias, né? Então são pessoas que se juntam para praticar a desordem, a balbúrdia, o vandalismo. São pessoas que se juntam para praticar o mal, né? E nós temos visto tantas pessoas falar de tudo que é lado. E antes de continuar a mensagem, eu quero dar uma notícia boa, a nossa Bolsa de Valores. Quem é que tá orando de madrugada aí? Faz um joinha ou clica no coraçãozinho, né? Lembra aqui que eu falei que quem ora de madrugada, Deus muda a sorte do território? Olha só, Bolsa de Valores, hoje, de ontem para ontem tinha subido 10% e agora já está em 17,9%. Quase 18% em 2 dias. Isso é Deus colocando a mão sobre o Brasil. Não se preocupe, a questão não é a bolsa.
A questão é que a Bolsa é um indicador da economia brasileira. E Deus está colocando, no meio do caos, Deus resolveu botar a mão na economia brasileira de novo. Que coisa interessante isso. Mas nós não podemos nos enganar, né? Aquilo que a gente vê que é bom não pode tirar o nosso entendimento daquilo que está diante de nós. E o que está diante de nós é que nós estamos vivendo um tempo de pandemia que, se nós continuarmos com a nossa economia, o nosso comércio fechado e outras coisas paradas, essa pandemia pode se tornar um pandemônio. Ou seja, as pessoas, pelo desespero de faltar alimento, pelo desespero de faltar provisão em casa, porque não estão trabalhando, porque o emprego terminou, porque o dinheiro terminou, porque a comida terminou, porque o abastecimento terminou, as pessoas começaram a entrar em desespero e assaltar, e assaltar a farmácia que está aberta, começar a roubar o fio para vender o cobre, começar a roubar as coisas, porque isso é que acontece em países que entram nesse nível de escassez. E nós temos que ter sabedoria nesse tempo. Por isso, nós precisamos saber exatamente qual é o nosso papel em tudo isso. Porque todo mundo tem o seu papel. Deus tem o papel dele? Tem. Mas o cidadão tem o papel dele? Tem. A sociedade tem o seu papel? Tem. O governo tem o seu papel? Tem. E nós temos que entender o que a palavra de Deus estabelece sobre isso e estabelece o papel de cada um nesse processo, ok? Parou, voltou, deu uma travada aqui, mas voltou. Espero que tenha voltado para você aí. Vocês estão ouvindo bem? Estão ouvindo? O vídeo está fluindo? Dá um ok para mim aí. Aqui tinha dado uma paradinha, mas reconectou. Ok. Vamos lá então. Vamos continuar então, ok? Hoje, amados, eu conversei com alguns pastores e conversei também com um vereador da cidade de Porto Alegre, e uma situação muito triste aconteceu hoje na cidade de Porto Alegre. E por isso eu também quero abordar esse tema. Hoje, uma igreja de Porto Alegre que não estava fazendo cultos, mas estava com o seu expediente interno trabalhando, até porque essa igreja ela tem algumas obras sociais e tem estúdio de gravação de programas, enfim. Essa igreja hoje em Porto Alegre foi lacrada. E isso é um absurdo. Eu sei que nós estamos obedecendo um tempo de isolamento social, mas os médicos estão atendendo seus consultórios, os advogados estão atendendo muitos dos seus consultórios, e agora lacrar o escritório de alguém, lacrar o administrativo de alguém. Muitas empresas estão trabalhando a sua parte administrativa. E só porque é uma igreja lacrar simplesmente, olha, isso é algo assim que nós temos que parar para pensar e entender o papel de cada um. Isso que eu estou contando para vocês, isso aqui é algo que foi promovido pela nossa prefeitura. E isso precisa ser denunciado. Sabe por quê, amados? Eu vou dizer para vocês. Embora nós entendamos os papéis, e eu vou falar o papel de cada um aqui, conforme a palavra de Deus nos ensina, isso não nos tira o entendimento de que, embora estejamos vulneráveis às autoridades, mas quando chegar o dia da eleição, nós não podemos ser massa de manobra, entende? Nós temos que saber quem está levantando a sua voz contra aquilo que é obra de Deus. Muitas pessoas, principalmente igrejas que têm um trabalho social forte, tem muitas pessoas e famílias carentes que dependem dessas obras sociais, e simplesmente lacrar uma igreja num tempo de crise como esse é uma crueldade com as famílias mais carentes. Então, isso precisa ser denunciado, e hoje eu quero falar um pouco qual é o nosso papel em tudo isso. Nós estamos orando para que a praga seja extinta, para que a pandemia seja resolvida, mas também não queremos o pandemônio, ou seja, a bagunça, a balbúrdia, mas também não queremos um governo que venha ir contra aquilo que é o projeto de Deus sobre a terra. Amém? Então nós temos que ter posicionamento e convicção. Amém, queridos? Então,
eu quero iniciar lendo um texto que está no livro de Tito. Quem trouxe a sua Bíblia para o culto, abra a sua Bíblia. Tito 2, versículo 11. Olha só, eu quero também te pedir nessa noite, enquanto a gente está entrando agora na palavra, se você tiver alguma sugestão de temas para nós abordar, pastor, eu gostaria que você falasse sobre isso amanhã ou depois da manhã, deixa a sua sugestão. Eu tenho buscado em Deus temas que eu creio que são relevantes para as nossas conversas, mas se você tiver algum tema, alguma sugestão, alguma solicitação, deixa o tema aí que eu posso analisar, orar e ver se de repente a gente pode encaixar aqui na nossa programação, tá bom? Perguntas, temas, sugestão, dúvidas, coisas que vocês querem saber, que vocês gostariam que eu trouxesse aqui na live, esse é o momento, tá bom? Vamos lá então. Tito capítulo 2, 11 diz o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e aqui a palavra-chave, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar, para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, antes de eu comentar o texto, vai colocando as tuas dúvidas, então, comentários e pedidos, tá? A pastora está aqui do meu lado, ela está anotando tudo que for relevante para a gente depois avaliar, ok? Então, essa graça salvadora, e nós sabemos que nós somos salvos pela graça, essa salvação ela é viabilizada pela fé, para que, salvos pela graça e pela fé, nós pudéssemos ter o propósito de produzir boas obras, para que o nome do Pai seja glorificado e reconhecido por aqueles que não são do reino, que possam dar glórias a Deus, reconhecer o senhorio do Senhor através das obras que nós produzimos como igreja. Então, olha só, essa graça, ela nos educa. Educação, essa graça nos ensina a viver, para que, renegada a impiedade e paixão mundana, vivamos no presente século, de maneira sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, a nossa esperança é a manifestação da glória dia após dia em nossas vidas. Mas essa graça, ela nos ensina a viver, ela nos educa. E nós estamos aqui debaixo da educação dessa graça. Como? Através da palavra de Deus. Amém? Quem está entendendo aí, diga amém. Ou bota a mãozinha, ou faz um joinha, ou aperta no coração. Alguma coisa você tem que fazer aí. Te expressa aí, meu irmão. Te expressa aí. Anota aí, pastora. Tu és linda. Olha aí, ó. Uau. Essa roupa. Essas coisas tem que falar na live dela, não na minha, né? Tô brincando. Pode falar assim. Vamos lá, então, gente. Então, se essa graça nos educa, todos nós temos um papel diante de Deus, dos homens e da sociedade pela qual vivemos. E nós temos que entender o que a Bíblia diz sobre o nosso papel. Então, como de costume, tenho organizado a nossa breve homilia aqui em 5 pontos para que seja didático, rápido e vocês possam compreender em nome de Jesus. Amém? Então, primeiro ponto, nós temos um papel pessoal, tá? Nós temos que olhar para dentro de nós e temos um papel pessoal. Que papel é esse? Nós ministramos, preste atenção, nós somos ministros da nossa própria consciência. Quando nós nos expomos a essa graça, quando nós nos expomos à palavra de Deus, quando nós nos expomos à pregação do Evangelho, nós também estamos ministrando a nossa própria consciência. Como? Quer ver Tito ainda, livro de Tito,
O livro de Tito é fantástico, ele tem recomendações para idosos, para homens, mulheres, as mulheres idosas, mestras do bem, que auxiliam as mulheres mais jovens. O livro de Tito, ele é um livro fantástico de recomendações para várias classes de pessoas. Então depois dá uma olhada lá para jovens, dá uma olhadinha nesse livro, ele é bem curtinho, mas olha só, preste atenção no capítulo 3 de Tito, versículo 1. Olha o que diz: lembra-lhes que se sujeitam aos que governam. Então, nós temos que nos lembrar que nós precisamos estar sujeitos aos que governam. E essa é uma autoministração que nós precisamos. Ficar lembrando, chamando a nossa mente, nós precisamos nos sujeitar. O que diz então? Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem ninguém, não sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, ou sem sabedoria, sem conhecimento, desobedientes, desarraigados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Olha o que Tito está falando aqui, né? Que nós precisamos nos sujeitar, porque agora nós não somos mais como nós éramos, desobedientes, escravos de prazeres, vivendo em malícia, inveja. Não, nós não somos mais assim. Então nós temos que ter um procedimento diferente em relação às autoridades. Pastor, mas a autoridade está errada, não interessa. Depois eu vou falar sobre isso. O que a gente faz quando uma autoridade comete equívoco? Nós temos que entender isso, sabe por quê? Porque quando a gente comete equívoco, a gente paga por ele. Agora, quando a autoridade comete equívoco, ela paga pelo equívoco dela. Então, eu não posso cometer um equívoco porque a autoridade cometeu um equívoco. Nós temos que manter a nossa idoneidade de consciência, idoneidade de conduta. Então, ainda que a autoridade ela cometa equívocos, nós nos sujeitamos aos que governam, às autoridades. Ponto final. E não somos maledicentes. Nós não vamos ficar difamando ninguém. Amém? Você está entendendo? Nós não vamos ficar difamando ninguém. Isso não significa que eu concordo com tudo que o prefeito da minha cidade faz. Não significa que eu concordo com tudo que o meu governador faz. Não significa que eu concordo com tudo que o meu presidente da república faz. Mas eu me torno sujeito por quê? Por consciência. Então, uma autoministração é um papel pessoal que eu tenho de autoministrar a minha consciência, entendendo que a palavra de Deus me diz que ainda que eu não concorde, eu não preciso concordar com tudo, mas eu me torno sujeito àqueles que governam, às autoridades. Amém? Então esse é o papel pessoal que nós temos que ter diante das autoridades. Então eu quero te dar um conselho aqui. Não difame a autoridade. Não seja desobediente à autoridade. Não tenha uma conduta como você tinha antes, quando você era do mundo, que você não tinha Jesus na sua vida. Agora que você tem Jesus na sua vida, você toma atitudes espirituais diante daquilo que a coisa sai do trilho. Ou você toma outros recursos naturais, por exemplo, hoje eu telefonei para um vereador para conversar com ele. A negociação, mas eu não estou difamando ninguém. Amém? Não estou difamando nenhuma pessoa, mas também eu posso, como igreja, não julgar a pessoa, mas julgar o pecado. Então, quando eu vejo que uma autoridade está em pecado, está fazendo algo que fere o padrão de Deus, o pecado, sim, a igreja pode julgar. Amém? Porque se eu não tiver nenhum tipo de julgamento no meu coração, eu não vou saber o que é bem ou mal. Então o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu consigo estabelecer juízo sobre aquilo que é certo e aquilo que é errado, não julgando a pessoa, mas julgando se aquilo está correto ou está errado. Isso sim, ok? Isso não me traz o direito de difamar alguém. Ok? Então, não entre no erro, não caia no erro de difamar autoridades, não caia no erro de não se sujeitar
ou de ser desobediente, porque você vai estar indo contra a palavra de Deus. Não é só contra a autoridade, é a palavra de Deus. E eu vou te mostrar mais à frente o porquê disso também, né? E olha o que Tito ainda fala, ó. O livro de Tito é fantástico. Capítulo 1, versículo 15, dá uma abridinha lá. Olha o que ele fala: todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Então, aqui Tito está recobrando uma pureza de coração. Eu tenho que ter um olhar puro diante da situação e não um olhar contaminado. Se eu tiver um olhar puro, eu vou ter um olhar isento. Agora, se eu tiver um olhar contaminado, eu vou puxar a coisa para um lado ou para o outro. Então, olha o que a palavra de Deus está nos falando. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro. Então, se eu sou puro, eu consigo ter isenção para avaliar o que uma autoridade está dizendo e ver se tem bem ou mal naquilo. Agora, se eu sou descrente e eu sou do partido da autoridade, tudo que ele fizer, bem ou mal, eu vou dizer que está certo. Agora, se eu sou do partido contrário da autoridade e eu sou impuro, tudo que ele fizer, bem ou mal, eu vou dizer que está errado. Mas o nosso posicionamento é do lado da verdade, não é, por isso a Bíblia diz, não andeis por partidarismo, mas nós temos que andar do lado da verdade, aquilo que é puro e verdadeiro em nossas vidas. Então olha só, ainda na continuação do texto, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. E é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, a obra que nós produzimos denuncia quem nós somos. A obra que nós produzimos denuncia quem nós somos. E a obra que a autoridade produz denuncia quem ele é. Embora eu conheça a autoridade que eu estou sujeito pela obra dela, isso não me dá o direito, mesmo a obra dela sendo mal, de julgar essa autoridade. Mas me dá o direito de julgar se aquilo está certo e está errado. E é diante dessas coisas que nós estabelecemos posicionamentos que são posicionamentos baseados na palavra verdadeira, que é a Bíblia. Amém? Então, o primeiro papel é o papel pessoal. Eu ministrando a minha própria consciência. Ministra a sua própria consciência. Você ministrando a sua própria consciência. Não. Eu tenho que saber o que é certo e o que é errado. Amém? Quem está entendendo aí, quem está recebendo, clica no coraçãozinho, diga eu creio. Que a gente não pode viver em cima de achismos, mas sim com fundamento na palavra. Amém. A pastora está contribuindo aqui. Não podemos viver em cima de achismos, mas com fundamentados na palavra. Amados, a nossa opinião aqui como homem pouco importa. O que importa é a opinião daquele que tem a verdade. Porque se nós formos olhar pela verdade individual de cada um tem a sua verdade e é uma confusão. Mas agora o nosso ponto de convergência é a Bíblia. Então nós estamos aqui ancorados, todos que cremos nessa palavra, no que a Bíblia diz. Amém? Se você concorda, diga amém e clica no coraçãozinho aí, faz alguma coisa em nome de Jesus. Qual é agora outro papel? Eu vi o papel pessoal de cada um. Agora existe um papel que é social. Quando eu falo de papel social, eu não estou falando de socialismo, de comunismo, não estou falando disso. Eu estou falando que nós vivemos na sociedade com pessoas. E dentro de uma sociedade de pessoas, existem pessoas que são mais fortes e pessoas que são mais fracas. Tem pessoas que são do grupo de risco, tem pessoas que não são do grupo de risco, tem pessoas que têm mais recurso, tem pessoas que têm menos recurso, tem pessoas que são mais independentes, mas tem pessoas que são mais dependentes. E é nisso que eu trouxe aquela questão no início, porque realmente é lamentável que uma ação precipitada levou a lacrar uma igreja que faz muito trabalho social e atende pessoas carentes. Isso é lamentável, né? Mas não estou julgando a pessoa, mas estou julgando esse fato em si. Esse fato é lamentável, porque isso não é amor ao próximo, ok? Vamos lá, então... O que é o papel social? É quando nós agora ministramos a necessidade social.
né? Nós estamos inseridos numa sociedade e nós temos como igreja a missão de olhar para o lado. E a Bíblia nos ensina isso. Onde, pastor? Vamos ler Tiago 2,14, que fala assim. Se você trouxe a sua Bíblia, abra lá. É legal a gente ler esses textos, grifar na nossa Bíblia, anotar o texto, ok? O que diz ali? Qual é o papel social? Tá? E eu não estou falando nem de igreja, eu estou falando de ser humano, né? Nós temos o Arthur está falando que é contra a Constituição. Exatamente, Arthur. Eu não quero ficar lendo os comentários comentando, mas ele já tinha comentado antes e é totalmente pertinente esse comentário, porque na verdade para fechar uma igreja é só com ordem judicial e uma a uma. Cada igreja só poderia ser fechada com ordem judicial, mas nós temos respeitado a orientação das autoridades, mesmo nós tendo legalidade para não fazer da forma como eles estão impondo. Mas temos tido sensibilidade e estamos como pastores procurando nos harmonizar essa situação que nós estamos vivendo e entendendo a gravidade da coisa. Vamos lá. O que diz Isaías Tiago 2, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante à fé salvá-lo? Se o irmão ou uma irmã estivessem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então o que ele está dizendo aqui? Tem gente que usa fé com obras, coisas e tal. O que ele está falando? Que obra é essa? É obra social, meu irmão. É Tiago 2, 14 a 18. É obra social, é olhar para o lado assim, pô, eu tenho fé em Deus, que Deus é o Deus da provisão, que Deus ele tem para a minha vida, que Deus tem para a minha vida uma fé que transporta montes, como nós vimos ontem, que nada será impossível, que nada vai nos faltar. Mas eu estou vendo que um irmão que não consegue alcançar por fé algumas coisas, eu tenho responsabilidade. Eu vou dizer para vocês, a minha conversa com o vereador hoje não foi assim, vereador, temos que abrir a igreja. Não foi nada disso. Inclusive eu falei para ele assim, a igreja de Jesus, essa não fale, essa não quebra. A igreja verdadeira de Jesus, ela se mantém em pé sempre. Porque nós não temos o templo, mas nós estamos aqui ministrando palavra todos os dias. Então não é o templo que nos impede de nós estarmos recebendo o alimento espiritual. Não é o templo. A obra só para se nós botar a mão no arado e olhar para trás. E aí a Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, esse não está apto ao reino. Então, se nós não olharmos para trás, se nós olharmos para frente, aquilo que está diante de nós, a obra de Deus não para, a obra de Deus não falhe, a obra de Deus não quebra. A igreja de Jesus, ela permanece e vai continuar, independente de crise. Não teve crise no mundo que acabou com o evangelho. Aliás, o evangelho sempre se multiplicou no meio da crise, é impressionante. E essa igreja verdadeira, gente, eu fiquei sabendo que teve gente que mandou oferta pelo culto de domingo. Eu fiquei sabendo hoje, eu disse assim, meu Deus do céu. Isso é milagre, porque ninguém... vocês viram eu pedindo oferta aqui na live? Alguém viu? Alguém viu? Coloca aí se alguém viu eu pedindo oferta aqui na live algum dia. Ou fazendo alguma cobrança. Não. Nós estamos aqui só empenhados em pregar o evangelho e Deus moveu corações para ofertar domingo. O pastor não tinha culto na igreja, mas nós quisemos ofertar. Amém. Recebemos com amor. Glória a Deus, entenderam o princípio. Né? Ninguém ficou pedindo nada aqui. Pelo contrário, nós estamos aqui para entregar na tua vida, para que você cresça, para que você esteja recebendo de Deus. Mas Deus está movendo assim mesmo. Glória a Deus.
glória a Deus. E o objetivo da live não é pedir dinheiro para ninguém, o objetivo da live é entregar uma palavra que te alimenta e mantém o teu coração forte e firme durante esse tempo aqui. Amém, queridos? Então a igreja, mas a minha conversa com o vereador foi, vereador, eu me preocupo, são com as pessoas, o empreendedor, aquele que tem funcionário, aquele que tem que pagar aluguel, aquele que está parado em casa e precisa gerar renda para comer. E nós temos pessoas assim em nosso meio. E hoje nós entendemos que nós estamos, infelizmente, dentro de que alguns médicos têm falado. Quero deixar claro que eu não sou médico, mas eu sou dessa opinião, que eu vi médicos falando, inclusive de Porto Alegre, que nós estamos adiando o pico da epidemia para o inverno, que vai ser daí muito pior, porque se nós atenuarmos a curva agora, né, vai, quando todo mundo voltar, vai ter todo mundo sem imunidade, aí nós vamos ter uma outra curva de novo, mas só que no inverno. O que nós vamos dizer diante disso? Vamos confiar em Deus e vamos orar. Amém? Mas eu estou, sim, não preocupado de ansiedade, mas estou atento àquilo que pode acontecer com o pequeno empreendedor, com aquele que está perdendo emprego. Já teve gente que perdeu emprego no nosso meio. Já teve gente que está com seu comércio fechado em nosso meio. E isso é o que me preocupa. Eu estou tomando as medidas, ações necessárias para interceder para essas pessoas em Deus e também com os governantes. Porque nós não podemos ficar parados diante disso. Amém, queridos? Não se trata de falar mal de alguém, mas se trata de ter posicionamento como liderança na cidade. Nós temos que ter posicionamento como igreja. Amém, queridos? Então, olha só. Nós temos um papel social. Se por acaso tiver algum irmão em nosso meio que precise da nossa ajuda, nós não vamos medir esforços para estender a mão e ajudar de alguma maneira. Amém? Talvez nesse momento a gente precise inaugurar algum tipo de obra social para estar atento às necessidades dos nossos irmãos, porque nós não vamos deixar os nossos irmãos passar necessidade em nome de Jesus. Eu já estou envolvida com isso. E a pastora está dizendo aqui que já tem alguma ideia, já está envolvida com isso. Sabe por quê, amados? Porque nós somos igreja. Nós não somos qualquer coisa, nós somos filhos de Deus. E como filhos, nós vamos gerar obras que vai trazer paz, consolo para o mundo. O Espírito Santo vai nos usar, mas também vai impactar aqueles que não são cristãos e vão ver que a semente que há na nossa vida é uma semente verdadeira. Amém, queridos? Glória a Deus. O terceiro ponto, meu Deus, a hora está voando. Terceiro ponto, o papel dos líderes. Gente, líder, o que eu falo? Líder de célula? Não, pessoas que são líderes, que lideram vidas, que influenciam pessoas. Pode ser no teu trabalho, pode ser dentro da igreja, pode ser em qualquer outro nicho social. Se você tem... Olha o que a palavra de Deus fala. Em Isaías 41 é assim: consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo uma vereda do nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros, ou seja, vai ser tudo corrigido. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplainados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. Isaías 40, 1 a 5. Então olha só, o que acontece? Nós como liderança, nós temos que ter uma palavra de aplainar os caminhos, nós temos que ter uma palavra de preparar o caminho, nós temos que ter uma palavra profética de mudança de destino. Nós não podemos, como eu tenho falado, ser profetas da maldição, do apocalipse, da desgraça. Não, nós temos que ter uma palavra. Eu vou dizer para vocês, hoje foi um dia que foi desafiador para mim. Foi tanta notícia que chegou, que bateu na minha porta, falei com tanta gente. E notícia, eu não estou falando de WhatsApp, estou falando notícia como essa de lacrar uma igreja. Foi tanta má notícia que coisa real
né? Coisa real que bateu na minha porta, que hoje eu quase me perturbei na minha alma. Mas graças a Deus estou firme e forte aqui com vocês, porque também sou de carne e osso. Mas vamos lá, Deus vai nos dar vitória. Mesmo diante da adversidade, aquele que tem uma liderança na sua vida, no seu coração, ele sempre tem uma palavra de mudança de destino para entregar e para mudar a relatório dos dias das pessoas. Amém? Quem recebe isso em nome de Jesus? Só revisando aqui, primeiro, papel pessoal que nós temos diante desse caos, nós temos um papel pessoal, que é ministrar a nossa própria consciência das verdades eternas da palavra, entender qual é o nosso papel pessoal. Nós temos um papel social, qual é? Repartir no meio da crise. Se alguém tem mais, se nós tiver pessoas em nosso meio que estão passando dificuldades e nós pudermos de alguma maneira nos mobilizar para ajudar as pessoas, nós faremos isso. Amém? Participa quem quer, amém? Mas nós não podemos ficar isentos, achando que nada disso é verdade. Não, estamos diante de problemas que são reais e nós damos suporte para nutrir o corpo, suporte para o estômago, suporte para o corpo dos irmãos. E aí, então, ministra a necessidade social, é o segundo ponto, é o papel social. O terceiro ponto, papel do líder, ministra o coração do povo com palavra de fé. Consolai o meu povo, bradai-lhe que já é fim do tempo da vossa milícia. Então, olha só, o líder, ele tem uma palavra que põe para cima o negócio, uma palavra profética de mudança de destino que gera um renovo no coração, que gera um renovo na alma. Também em 2 Timóteo 2,15, se puder, abre lá, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Você que é um obreiro de Deus, você que é alguém que influencia pessoas com a palavra de Deus, você precisa saber manejar bem essa palavra. Apresenta como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra, busca conhecer o que a Bíblia diz. Gente, quando eu preparo uma palavra, o que eu faço é procurar entender o que a Bíblia está dizendo. O que eu faço é procurar o que a Bíblia diz sobre isso. Eu vou buscar e Deus fala, e Deus mostra os textos e a gente vai gerando fé e vai gerando confiança e vai crescendo na palavra. Amém? Então, não tenha receio, apresenta-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, que maneja bem essa palavra da verdade. Amém? Deus vai te levantar a tua vida. Então, já revisei, vamos para o quarto então, que a hora está rodando muito rápido, né? Papel do governo, gente, agora, qual é o papel do governo em tudo isso? Aqui está o ponto, aqui está um ponto chave da nossa live de hoje. Qual é o papel do governo? E aí eu preciso ler contigo Romanos 13, versículo 1 a 5. Quem puder, anota na Bíblia, amém? Gente, isso é palavra é um estudo que eu estou te dando hoje, para você crescer e para você ser maduro diante dos fatos, amém? O que diz aqui... Papel do governo. O papel do governo é ministrar o procedimento do povo. Por isso ele governa. Então olha o que o texto diz. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Não há, olha o que a Bíblia diz. Não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Gente, quem resiste à autoridade traz condenação sobre a sua vida. E ele diz assim: porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terá louvor dela, visto que a autoridade preste atenção nessa palavra. A autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também pelo dever de consciência. Então, você precisa tomar consciência que as autoridades são ministros de Deus. Só que ministros de Deus erram. Um governador erra, presidente erra, prefeito erra, pastor erra. Nós não somos perfeitos.
Todo mundo erra. Mas mesmo errando, nós somos ministros de Deus. Então, o que nós temos que fazer com a autoridade, quando a autoridade está errada? O que nós temos que fazer quando nós percebemos que uma autoridade está equivocada? Primeira coisa, nós não podemos malhar essa autoridade, não podemos falar mal, não podemos difamar, mas nós podemos sim ter posicionamento diante da autoridade. Dizer, olha, a nossa posição, é o que nós estamos fazendo com pastores, a nossa posição como igreja é essa diante dos fatos. O senhor acata se o senhor quiser, mas a nossa posição é essa. Agora, o que o senhor definir, nós vamos obedecer. Mas nós podemos ter uma posição, sim, diante da autoridade. Oi? Influência, né? Exatamente, porque não adianta vir no tempo depois e esse ano eleitoral, e sempre bate nas portas das igrejas lá, vamos orar pelo fulano que é candidato a isso e aquilo. Nós não somos massa de manobra. Nós temos que ter posicionamento diante da autoridade e a maneira que nós temos de modificar a situação na hora do voto. Além, claro, da nossa oração que eu vou falar depois. Mas se nós vemos que uma autoridade, ela trabalha se uma autoridade trabalha contra aquilo que nós cremos, se a autoridade ela se equivoca e ela não considera aqueles que estão junto, influenciando a sociedade, essa autoridade ela acaba também pagando pelo seu erro, porque depois na hora do voto, na hora da urna, muitos aqueles que apoiaram antes não vão apoiar mais. Isso é natural, é um processo natural. Mas isso não nos dá o direito de difamar ninguém, né? Então, nesse momento nós precisamos primeiro de posicionamento e avaliar se nós queremos o padrão que essa autoridade nos traz sobre o povo. Porque a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra, mas enquanto o injusto governa, o povo geme, né? Então nós temos que ver se é um justo que está lá ou se é um injusto. Se é um injusto, nós não votamos no injusto. Se é um justo, nós procuramos votar no justo. Amém? Então olha só, pensa aí. Vamos revisar rapidinho. Primeiro, papel pessoal, papel social, papel dos líderes e papel do governo. O governo é ministro de Deus. Tá, mas foi Deus que colocou essa pessoa lá? Não, quem colocou foi a gente. Cai essa ficha no teu coração. A autoridade é uma instituição de Deus. Mas quem investiu aquela pessoa, aquele governante lá naquela posição de autoridade fomos nós. Então nós que temos a responsabilidade de colocar e também de tirar. Ok? Quando for o momento de voto. Então, a instituição, a autoridade, essa vem de Deus. Porque são ministros de Deus, mas quem investe o cidadão tal naquela posição de autoridade somos nós através do nosso voto. Isso tem que estar claro no nosso coração, amém? Vamos orar sim pelo nosso presidente, temos que orar por todos os governantes, em nome de Jesus. Então, o quinto é o papel da igreja, e agora aqui que eu vou entrar, tá? Nós ministramos o coração de Deus como? Orando. E aí, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, vou ler rápido porque nós já estamos no final. Meu Deus, essa live está ficando curta. Antes de tudo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 a 4. Antes de tudo, pois, exorto que se use de prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças, em favor de todos os homens, agora presta atenção, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Olha como fecha com aquilo que eu falei antes. Nós temos que orar e interceder por todos aqueles que estão investidos de autoridade, porque nós colocamos lá, agora nós temos que orar por eles. Amém? Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha só. Vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então, quando a autoridade desrespeita, ela ultrapassa limites, ela mesma sai do propósito. E aí, nós temos que orar por ela. Se não mudar, no próximo pleito, nós vamos repensar a autoridade. Porque ela está investida lá porque nós colocamos lá. Não adianta reclamar. Agora, nós temos que orar e nos posicionar.
Orar e posicionar. Se até o dia do voto não mudar, a gente ora, posiciona e vota numa autoridade que feche com aquilo que a Bíblia diz. Amém? Então, não adianta se rebelar contra a autoridade. Como que fazemos isso? Papel da igreja, ministramos o coração de Deus com a nossa oração, com a nossa intercessão para que Deus toque na autoridade. Isso serve para qualquer nível de autoridade. Talvez um dia eu, como pastor de muitos aqui, esteja errado. E não se rebele comigo, ore por mim. Né? Ore por mim, foi Deus que me colocou nessa posição e Ele vai falar comigo. Amém? Quando uma autoridade está equivocada, ore. Eu posso me equivocar, todo mundo pode se equivocar. Ore pela sua autoridade. Ore por todos os homens, para todos aqueles que forem investidos de autoridade. Só que o tipo de autoridade que eu fui investido foi por Deus, pelo próprio Deus, Ele que derramou a unção dele na minha vida. Agora, a autoridade governante, político, quem investe essa autoridade lá somos nós, através do voto. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, revisando para fechar, papel pessoal, ministra a sua própria consciência daquilo que é certo e errado. Papel social, vamos estar atentos à necessidade dos irmãos, ministra a necessidade social. Papel dos líderes, ministrar o coração com palavras de fé, o coração do povo, coração daqueles que estão na nossa zona de influência. Quarto, papel do governo, ministrar o procedimento, bem ou mal, eles que têm as regras do jogo, eles que governam. Que governo é esse? Executivo, o presidente, o governador e o prefeito. Amém? Eles que determinam se abre o comércio, fecha o comércio, abre a igreja, né? E qual é o quinto? O papel da igreja, ministrar o coração de Deus com a nossa intercessão. Não adianta criar uma rebeldia, né? Não. Nós vamos orar e eu quero que vocês orem pela igreja em Porto Alegre, para que o mercado esteja retomando suas atividades. Já está dito por muitos médicos e por muitos que o colapso financeiro que está diante de nós, que vai assolar o mundo, e isso traz reflexos na vida dos crentes e da igreja. Esse colapso não venha. Amém? E para isso nós precisamos retomar a atividade comercial. As empresas, os restaurantes, as lojas, as oficinas precisam retomar. Os negócios precisam voltar a funcionar. Porque nós não poderemos manter muito tempo dessa forma. Amém? E para que também nós não tenhamos um pico desse coronavírus no inverno. Se tiver que haver um pico, que seja agora. Porque imagina lá no inverno associado a outros vírus, vai ser muito pior. Queridos, para fechar, antes de orar, fechamento, anota esse texto, que esse texto ministre o teu coração, Isaías 41:10, para que você possa receber no seu coração. Ali o profeta fala o seguinte, não temas, Deus falando, né, através do profeta, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo. E te sustento com a minha destra fiel. Recebe essa palavra no teu coração agora, em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado por esse momento aqui. Abra as nossas mentes, Senhor, nos dá sabedoria que vem do alto. Abra as nossas mentes, nos dá sabedoria que vem do alto. Senhor, nós estamos aqui não para bater um papo, Senhor. Nós estamos aqui para saber o que a Tua palavra nos diz sobre esse momento. E nós temos buscado com veemência, Pai, conhecer os Teus caminhos, conhecer os Teus propósitos, Teus desígnios. Por isso, lava as nossas mentes com a Tua palavra, lava as nossas mentes com aquilo que vem do Teu trono, Senhor. E que nós possamos ter sabedoria para esse momento, que nós possamos ter sabedoria que vem do alto, não sabedoria humana, mas sabedoria que vem do Teu Espírito. Espírito Santo, ministra nossas mentes e traz paz aos nossos corações. Em nome de Jesus eu oro, amém e amém. Tem algum comentário, alguma coisa relevante para comentar aí? Não, muitos comentários respaldando o que tu tem trazido de... Glória a Deus, espero que vocês estejam recebendo. Eu tenho buscado trazer aquilo que vem do Senhor, que eu entendo que Deus quer ministrar nesse tempo. Espero que vocês estejam recebendo nos corações de vocês. A nossa intenção aqui nós temos o suporte espiritual necessário para que nós possamos atravessar esse momento em nome de Jesus. E eu creio que nós estamos tendo vitória. Estamos em vitória, apesar do caos por aí, nós estamos em vitória em nome de Jesus. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela tua participação, obrigado pelas palavras de carinho que respaldam. Se você tem alguma sugestão, algum pedido de algum tema para a gente abordar,
coloca aí depois no chat ou manda para mim no privado. Amanhã convida mais pessoas para estar aqui. Nós vamos estar ministrando, nós vamos estar buscando aprofundamento nesses dias para que o Senhor fale conosco profundamente. Muito obrigado, Irã. Obrigado, Kátia. Ju Longaray, Rodriguinho Rocha, Miss Santos, ou Misa Santos? Michele Santos, Jessiquinha, Felipe, Leandro Biac, Arthur, glória a Deus, estamos em Vitória, Arthur, Maurício, Carolzinha, Adri Rocha, Irã, Diego, acho que é Dione, Carlos Eduardo, saudade da família Paz, também saudade, glória a Deus, Gilmara, Irã, mais uma vez, Leandro, minha amada, Roberta, Gassi, não entendi. Glória a Deus, mas bem-vinda, viu? Graziela, Rosângela, Carlos Ali, Aparecida, Abreu, Rosaura. Gente, um bom final de noite, que Deus abençoe a todos. Ângela, que Deus abençoe. Maurício, um bom final de noite a todos. Deus abençoe e amanhã estamos juntos, se Deus quiser. Deus abençoe e fiquem na paz. Tchau, tchau.